tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, essa é a Carol e voltamos, assim, no susto. Tivemos que voltar, né? Porque Game of Thrones saiu um monte de cena, e saiu o teaser, saiu a peninha, saiu o negócio inteiro, a gente teve que voltar aqui pra poder desvendar esse negócio, falar um pouquinho sobre as criptas e sobre esse teaser / trailer. Exatamente, a gente voltou antes mesmo, era pra gente voltar só aí no comecinho de fevereiro, né? Dia 1º ia sair o nosso vídeo da volta, mas já que teve o teaser, e esse teaser novo, pra quem ainda não viu, revelou a data de estreia da nova temporada, que vai ser no dia 14 de abril. Sabe o que isso significa? O quê? Que vai ter live dia 15 de abril! Sim, as nossas lives geralmente são na segunda, né, depois do episódio. No outro dia, a gente não faz imediatamente em seguida, porque a gente gosta de quê? De pesquisar, de dar uma olhada no livro, se tem alguma referência, alguma coisa. Sim. Então, em breve, a gente volta avisando vocês como vão ser, quando. A gente tá querendo aprontar muitas confusões do barulho aí nessas lives. E já que a gente tava de folga de GOT esses últimos dias, a gente não fez vídeo sobre um trechinho que divulgaram. Na verdade, também porque era tão pequenininho que não valia um vídeo só dele, mas a HBO sempre mostra aquelas montagens de final de ano com o que vem por aí no ano seguinte e tal. E eles postaram uma com todas as séries que vão chegar esse ano. Tinha um trechinho bem curtinho de GOT com a interação entre a Sansa e a Daenerys. Pela Daenerys primeira vez. Winterfell. Elas nunca se conheceram. E ela diz, Winterfell is yours, your grace. A Winterfell é sua, minha rainha, minha senhora. Daenerys, linda, maravilhosa. E assim, ela parece estar com uma cara estranha, o pessoal achou. Não achei tão estranha, mas ao mesmo tempo não dá pra saber o contexto da cena. Eu acho que assim, ela tá solene. Se ela tá um pouco irritada, eu acho que esse trechinho minúsculo dá a entender um pouquinho que ela tá um pouco, sabe, não tá entendendo muito o que tá rolando, mas é muito curto pra concluir qualquer coisa, na minha opinião. Imagina que o Jon trouxe a mulher pra lá. Essa questão da minha namor, nova cunhada, ela também, no caso, é a rainha que vai dominar essa porra toda. Sabe, ajoelhei pra uma outra rainha, sendo que ele já tinha acabado de virar rei do norte, sei lá. Mas eu não acho um problema, por que a Sansa ficaria puta? Não, eu também acho Só se tem que alguma não. história ali que a gente não sabe. Às vezes é só, tipo, o susto, tipo, não entendi nada, sabe? E talvez depois ela entenda melhor o que tá rolando e tal. Mas realmente eu acho que é muito curto o trechinho pra gente Analisar. Mas esse teaser tem bastante coisa. Mas tem uma coisa que é interessante da gente falar, que esse teaser provavelmente foi gravado especialmente pra ser um teaser / trailer. A gente aposta, né? Quanto você aposta? Eu aposto 99% que essa cena não vai estar na série, não vai estar no meio do capítulo lá. É só pra gente ficar ansioso mesmo. Assim como o ano retrasado, teve um ano que não teve GOT, tinha uma cena da galera andando pro trono, né? Tinha aquela cena do pessoal do olho, ia fazer o bafinho. Sim. Mas nada disso tava na série. É só realmente material promocional mesmo. Pra promocionar. Isso, ao contrário do trecho entre a Sansa e a Daenerys, que realmente parece uma cena da série, esse parece que foi gravado especialmente pra ser um teaser. Então talvez até tenha algum momento que o Jon, ou a Arya, ou a Sansa, ou talvez os três ao mesmo tempo, estejam nas criptas, mas deve ser uma cena bem diferente do que foi mostrado ali no teaser. Não vai ter aquelas estátuas deles, assim, que tem muito a ver e tal. A gente já vai explicar. Mas primeiro vamos falar o que são as criptas de Winterfell, que é o tema maior desse vídeo. Tem muita coisa legal sobre as criptas, e eu reparei que em mais de 200 vídeos de Game of Thrones, nenhum era especialmente sobre as criptas. A gente já comentou delas por aí, mas realmente um vídeo só falando delas não tinha ainda. Inclusive a gente falou, sabe onde? No Rodor Cavalo. Olha nosso o merchan. podcast, ó o Ed. Podcast de Game of Thrones. A gente tá lendo os livros de Game of Thrones, que são as crônicas de Gelo e Fogo, desde o começo. A gente não lê, né? A gente faz um clube do livro. A gente combina de ler um capítulo todo mundo, e aí no próximo episódio a gente vem discutir esse capítulo. E a gente fala muito das criptas no capítulo Eddard 1, que é o primeiro capítulo do Ned na nossa história, quando o Robert vai lá pedir pra ele ser mão do rei e tal. Esse encontro acontece nas criptas de Winterfell. Tem na série também. E lá começam a descrever esse ambiente das criptas e tal. A primeira vez que elas aparecem nos livros. Se vocês quiserem, vai ter o link desse podcast específico aqui na descrição. Mas se vocês quiserem ver todos, é rodorcavalo.com.br, o nosso site. Lá tem todos os episódios. Mas o que são essas criptas? O que é esse lugar escuro, né? Onde eles estavam e por que tem as estátuas e tudo mais. Pra começar, as criptas basicamente são um cemitério da galera top dos Stark lá, de quem morou em Winterfell. Isso, e elas constituem uma das partes mais antigas ali de Winterfell mesmo. Pra quem não sabe, o Winterfell é um castelo que tem milhares de anos, então é realmente uma construção muito antiga. E elas ficam no subsolo. É engraçado porque, assim, o Winterfell em si já é muito grande, tem os muros em volta, assim, e é imenso ali no norte. E as criptas, como elas se estendem pelo subsolo, diz que elas têm uma área até talvez maior do que o Winterfell, porque tem vários andares e tal, vários subsolos. Imagina o tanto de morto que não tem enfiado ali.
Nossa, é muito morto. Milhares e milhares de anos de casa Stark, né, gente? E não só é gigante do tamanho de extensão, assim, mas também tem andares lá dentro. E os andares mais embaixo são os mais antigos. Então a galera que tá morta há mais tempo tá no andar de baixo. E aí, quanto mais gente nova foi morrendo, eles foram subir no andarzinho. Então, acho que talvez eles vão transferindo os corpos pra mais pra baixo. Não sei como é que eles fazem. Não quero mexer com isso não, deixa lá. Pra que ficar trocando? Mas é um lugar muito creepy. Você jura? Cheio de morto? Exatamente. É super creepy. A velha ama diz que tem lá um monte de aranhas e até ratos do tamanho de cachorros. Gente. Inclusive tem um cachorro cachorro, latindo mas tipo aqui. um pincher? Tipo um pincher ou tipo um pitbull, esse rato? Não sei. Depende do cachorro que a velha ama, viu? É verdade. E uma coisa muito bizarra é que tem umas covas abertas ali, que não tem ninguém, que elas são reservadas pros próximos Starks que morrerem. Mas isso é bizarro, mas é normal também, porque meu pai já tem a cova dele já, do lado da minha avó. Ok, ele tem o túmulo da família, mas já tem o buraco dele cavado. Ai, acho que não, Já tem o caixão comprado. Não. É muito estranho. Mas uma vez eu entrei num trabalho que tinha um negócio tipo de seguro de morte. Sei. E é muito bizarro, porque assim, se você morrer, você assina um negócio assim muito estranho. Você então pensar é na sua isso. própria morte, né? Minha avó uma vez teve uma noia chegar pra minha mãe e falar: eu quero ser enterrada com essa roupa. É bom saber, né? Sei lá. Apesar de ser um lugar creepy e tudo mais, e ter toda essa coisa do túmulo do futuro estar ali na sua frente, que sei lá, eu se fosse criança e visse meu túmulo do futuro, eu não ia querer ficar por lá. Mas as crianças Stark aí da nossa história, eles curtem dar uma brincada por lá. Deve ser muito legal de brincar de esconde-esconde. Imagina no Escuro. cemitério. Aí você põe só umas velas assim pra dar o clima, entendeu? E ó, vamos brincar de Credo, esconde-esconde. que horror. Mas diz que tem uma cena que o Jon, ele vai todo coberto de farinha tentar assustar a Arya, ele finge que é um fantasma. A Arya lembra Muito disso bom. num capítulo, assim, é maravilhoso. Mas eu queria comentar das estátuas, porque nesse trailer eles veem também as estátuas deles. E a primeira coisa que a gente pode falar sobre o trailer é, se eles estão vendo as estátuas deles é porque eles vão morrer, tá todo mundo falando disso, né? Sim. E aí tem a coisa que, na verdade, as estátuas são só pros lords, né? Não é pra todo mundo da família. Tem os reis e os lords, né? Antigamente, os Starks eram os reis do inverno, né? Os reis do norte. Então, eles eram homenageados com as estátuas na hora que eles morriam. Eles eram enterrados lá. Antes de eu comentar mais as estátuas, quem é enterrado lá dentro das criptas são só os Stark e, tipo, talvez agregados. Porque os servos, a galera que mora no castelo e tal, eles não têm a honra de ser enterrados nas criptas. Eles ficam no cemitério lá do lado de fora. Mas então, mesmo depois que os Stark deixaram de ser reis, quando chegou o Aegon Conquistador, a gente contou essa história no vídeo da família Stark, eles se tornaram lords de Winterfell, esse costume de fazer as estátuas para cada lord continuou. Então sempre o Lord Stark era lá esculpidinho em pedra e tudo mais. E é legal que as estátuas dos reis do norte mais antigas, todos eles têm os lobos gigantes que ficam aos pés deles, sabe? Porque era um hábito dos Stark ter o lobo gigante, é o símbolo da casa, e esse hábito foi só recuperado aí na geração que a gente acompanha em Game of Thrones, que eles acharam uma criatura que não existia há muito tempo. Então só tem as estátuas quem são os lords, né? Quem realmente era rei ou lord. Ou seja, as mulheres geralmente não têm estátua, porque elas não podiam ser rainha, no caso. E a outra galera, os filhos e tal, que não foi rei, não tinha chance não. E aí eles fazem uma espada e colocam no colo da estátua pro espírito não sair. Como se a espada fosse segurar o espírito agora, entendeu? Eu nunca vi isso. É muito doido porque quando o Bran tá escondido nas criptas, depois quando eles vão fugir, eles pegam algumas daquelas espadas que estão nos túmulos. E ele pensa, nossa, os espíritos, será que vão sair? É mesmo, né? Tipo, se ele roubou a espada, já era. Os espíritos agora vão te atacar, Bran. Mas, Micarol, não tem estátua do Brandon, o irmão do Ned Stark? Não tem estátua da Lyanna? Pois a irmã é. do Ned Stark? Que? São exceções à regra. Porque o Ned Stark é muito foda. Ele faz o que ele quer. Exatamente. O ideal seria que só tivesse a estátua do Rickard Stark, que era o Lorde ali de Winterfell. Do Brandon, talvez porque ele seria o herdeiro do Rickard. Talvez já tava pronta a estátua. Não, o Ned Que nem mandou o buraco, fazer. que nem o buraco tava lá, já tava fazendo. O deixa Ned lá. mandou fazer. Ele mandou fazer a estátua. E da Lyanna. E também da Lyanna. E a Lyanna é a maior exceção aqui, porque como eu falei, o Brandon, talvez por ele ser o filho mais velho, pensem, então no momento que o Rickard morreu, o Brandon morreu logo em seguida, ele foi Lorde de Winterfell por, tipo, 2 segundos. 2 segundos. Porque assim, eles morreram meio ao mesmo tempo. Se você não sabe essa história, vê o vídeo do Rei Louco. Mas a Lyanna, com certeza, não teria uma estátua lá. E o Ned insistiu pra que ela tivesse. Ele quebrou o protocolo ali de Winterfell, bateu o pé e aí a Lyanna teve lá sua imagem esculpida, que é a estátua que a gente mais vê na série, na verdade, né? Inclusive, quando o Robert
Robert vai pedir a mão, a mão do Ned pra ser mão dele, ele fala, Ned, quero que você seja a mão do rei, pipipi. Eles estão na frente da estátua da Lyanna Stark, que era prometida do Robert, né? Então por isso que ele vai lá ficar olhando pra cara dela. Será que é parecido? Porque a do Ned, né, rola essa conversa. Sim, que ele não é parecido. É, porque assim, nos livros ainda não tem a estátua do Ned. Tem todo um plano de uma mulher chamada Lady Dustin pra evitar que a ossada do Ned chegue ao Winterfell. E assim, meio que o castelo tava sob domínio de outra galera, então não tinha quem ficasse fazendo. E os únicos que estavam responsáveis por isso, tipo o Maester Luwin, por exemplo, ele fala, temos que achar um stonemason, né, um escultor que conheça bem a face dele. Então, assim, ele ia procurar isso, só que aí logo em seguida o Winterfell foi dominada pelos Greyjoy, aí chegou o Ramsay Bolton e matou todo mundo, inclusive o Mestre Luwin morreu. Então, assim, ninguém teve tempo de fazer a estátua do Ned, muito menos a estátua do Robb. Aliás, quem que foi que mandou fazer a estátua do Ned na série? Então, nem faz muito sentido, exatamente, né? Na série tem a estátua do Ned Stark, o que é meio estranho, porque realmente aconteceu tudo isso na série também. O Mestre Luwin também morreu, não seriam os Boltons que iam mandar fazer. Nunca. Então realmente não sei, assim, talvez nesse período de pouquíssimo tempo que o Jon e a Sansa dominaram o Winterfell, alguém tenha feito. Porque só mostrou agora na 7ª temporada essa estátua que não existia, e aí as meninas comentam que nem parece muito com ele, né? E o engraçado é que parece, a estátua parece também. Tá mais parecida com o Ned do que a estátua do Jon no teaser tá parecida com o Kit Harington. Tipo, tá muito mais parecida. Eu achei também. E as criptas já apareceram em vários momentos, aí, como a gente disse, tanto na série como nos livros, mas um momento muito importante e marcante é quando o Theon tá atacando, né, o Winterfell, e aí a galerinha do barulho do Bran se esconde embaixo lá nas criptas, que é Bran, Hodor, Osha, Rickon e os lobos. Acertei? Aí, os lobos do Rickon e do Bran. Isso, eles ficam lá escondidos, e aí depois que o pau comeu, né, que invadiram o Winterfell de novo. Aí eu amo que ninguém acha. Todo mundo. E na série é muito bom que mostra a câmera vindo, assim, eles estão no cantinho, assim, todos assim. Sim, e eles ficam realmente escondidos lá, eles roubaram umas comidas, ficaram lá um pouquinho e tal, e saem só depois do massacre pra encontrar o Mestre Luwin morrendo e tudo mais. E essa coisa deles se esconderem nas criptas remete muito a uma história que nos livros tem muita referência a ela, que é a história do Bael o Bardo, ou Bael o Bardo, não sei como vocês preferem que a gente pronuncie. O que é essa história? Era um selvagem, que era um bardo, obviamente, e ele chegou em Winterfell disfarçado, eu vou contar só brevemente, tá? Tem mais detalhes e tal. Mas ele agradou tanto o Sr. Stark da época que ele falou, você pode, por favor, ter o que você quiser. E o Bael falou, eu quero a flor mais bela do seu jardim. E quando o Stark chegou no quarto da única filha dele, ela não tava mais lá, só tinha uma rosa azul de inverno na cama. Ou seja, roubou a filha dele. Roubou. Exatamente. E aí procuraram por todo canto, não acharam. Dali a meses, do nada ele entra, tá a filha no quarto com o bebê nos braços. Ou seja... ficou lá nas criptas enquanto isso. Exatamente. E imagina ficar grávida nos 9 meses na cripta lá. Que horrível, péssimo. Mas enfim, diz que as crianças Stark de hoje em dia são descendentes desse filho aí do Bael Bardo com a menina Stark. Porque ela era a única herdeira do cara e tal. E aí, tipo, o bastardo que nasceu virou Stark. Eles legitimaram e transformaram aí no herdeiro de Winterfell. Outra coisa legal da gente comentar é que as criptas, justamente por isso, né, de ninguém acha esse negócio, onde que é esse negócio, cadê a porta? É muito difícil de achar mesmo. Inclusive por isso que o Bran e a galera se esconderam lá e outras pessoas já andaram escondidas por lá também. É interessante porque elas são uma coisa muito de quem é de Winterfell, sabe? Quem é de fora normalmente não sabe onde elas ficam. Não é que a entrada deve ser escondida, assim, mas talvez seja meio fora de mão, tenha que dar umas voltinhas, não sei. E a galera de fora do castelo tem um pouco de dificuldade de encontrar. Um exemplo disso é no segundo livro, que o Bran fica muito bravo porque o Rickon mostra pros protegidos que estão lá no castelo, né, o pequeno e o grande Walder Frey, que são as crianças insuportáveis. O Rickon vai lá e mostra pra eles as criptas, e o Bran fica, meu, o que você tá fazendo? Isso são Stark. Mas é bizarro porque o menino tem, tipo, 5 anos, né? Ele é muito pequenininho, tá lá, vem cá ver umas criptas, tipo, até parece, sei lá. Sei, mas que 5 anos as crianças já são muito loucas, né? Sei lá. Sim, é que, tipo, conta comigo, só que versão com seus ancestrais, assim. E lá no quinto livro tem essa mulher chamada Lady Dustin, que ela pede pro Theon, né, que tá sob a identidade do Rick, mostrar pra ela onde ficam as criptas. E ela fica dando uma risada, tipo, hahaha, os ossos do Ned Stark nunca vão chegar aqui. Mas se vocês quiserem saber mais sobre ela também, tem o nosso vídeo das ambições sulistas, que ela dá uma explicada muito boa nisso. E a maior parte desses discursos de ambições sulistas rolam na cripta de Winterfell. É um lugar de muitos segredos, né? Agora a gente vai chegar numa parada que tem muito a ver com o trailer, eu acho, que são os sonhos relacionados às criptas. O Jon Snow não sabe de nada, mas ele sonha muito com as criptas.
Sim, toda hora tem sonho do Jon. E é legal, realmente, como você falou, é muito parecido com o teaser, assim. São sonhos dele andando pelas criptas e ele meio que tem medo de chegar no final, chegar na parte mais escura. Como a gente falou, quanto mais fundo você vai, mais antigos são os túmulos e mais creepy vai ficando, porque é mais escuro, mais velho. Tem até a parte que tá desabada. E ele vai andando e sempre acorda antes de chegar no final. Então ele Porque ele poderia se ver, já pensou que nem no trailer. Ele já pensou e chega lá, é você mesmo, você vai morrer. E é mais louco que se ele se visse ou se ele não se visse, sei lá, ele não pertence ali, né? E no sonho, as estátuas falam isso pra ele. Isso, porque tem outro sonho que elas falam. Ele não se considera Stark, né? Principalmente ali no começo dos livros, ele repete isso muitas vezes. Se você tá acompanhando o Rodor Cavalo com a gente, ele fala muito disso. Ele, não sou Stark, vocês aí, eu aqui. Ele sempre se considera diferente. E ele tem razão, né? Ele, como bastardo, ele nunca teria direito a uma estátua. Não então, mesmo. Teoricamente, o trailer também tá causando aí. Mas é muito legal que como as estátuas dos reis falam você não pertence aqui, tem essa interpretação, mas aí agora, olhando em retrospecto, pode ter outra interpretação, de que como ele é filho de um Targaryen por parte de pai, então ele realmente, caso ele recebesse o nome do pai, ele seria um Targaryen, não Stark. Então ele não teria que ser enterrado nas criptas de Winterfell, sabe? Mas e se ele fosse o herdeiro? Ele não poderia ser o herdeiro? Porque ele teria que ser o Bran tá vivo, né, gente? Mas... acho que a gente pode discutir isso no futuro. E tem outra coisa muito legal que o Bran e o Rickon sonham ao mesmo tempo, na mesma noite, com a morte do Ned Stark. E eles sonham que eles estão na cripta. Que eles vão encontrar o pai na cripta. E é muito doido. Que o Bran vai falar com o Maester Luwin e o Maester Luwin fala, não, é só um sonho, relaxa. Vou te mostrar nas criptas, tá? O Hodor se recusa a entrar. Tipo, ele, Hodor, tipo, fica lá fora. Aí tem que ir a Osha carregando o Bran lá. E quando eles chegam na cripta, que seria a cripta do Ned, né, no futuro, tá o Rickon lá dentro com o lobo. Então, tipo, ele já foi lá. Exatamente. Ele sonhou o mesmo sonho e aí eles entenderam, putz, talvez seja só uma coincidência, mas ele morreu. Aí chega mesmo o corvo e ele tava morto. Mas então vamos finalmente falar desse trailer aí, o que acontece, né? Porque não tem tanta coisa pra falar assim, por isso que a gente quis contar essas histórias pra vocês, que é legal de saber. E também o que aconteceu realmente... cena a cena, passo a passo, literalmente, neste trailer. Ok, primeira coisa que a gente tem no teaser é o Jon passando com uma tocha. Ele passa pela estátua da Lyanna Stark, que agora a gente já sabe que é mãe dele, e a voz da Lyanna no fundo, que aí seria o finalzinho lá da 6ª temporada, ela falando com o Ned, né? Então, você tem que protegê-lo! E aí cai uma peninha de pássaro no chão, que a gente já vai falar sobre essa peninha, porque a galera ficou muito encafifada com isso. Então o Jon passou pela mãe dele, e aí em seguida passa a Sansa, passando pela mãe dela, que é a Catelyn Stark. Que também, teoricamente, nem poderia ter uma estátua, porque né, ela nem é Stark de verdade, ela é agregada e mulher. Ela poderia, eu acho, ser enterrada lá, mas por ela não ter sido Lorde de Winterfell, nem Rei do Norte, não teria por que ter a estátua. E aí rola uma fala da Catelyn, que ela escuta, né? Que é lá da primeira temporada? Eu acho que é da 3ª temporada, porque é uma cena que ela tá contando o passado dela pra menina que casou com o Robb. Sim, que elas estão falando sobre tudo o que aconteceu na família, né? Ela fala assim, todo esse terror que aconteceu, esse horror que aconteceu à minha família, é porque eu nunca consegui amar um filho sem mãe, que é o Jon Snow. Então ela tá falando do outro que passou agora no corredor também. Aí enquanto a Catelyn tá falando isso, tá a Arya passando no corredor, aí corta de novo pro Jon e ele encontra a estátua do Ned. E aí o Ned fala, você é um Stark, você pode não ter o meu nome, mas tem o meu sangue. Que foi a última coisa que eles conversaram, quando ele falou, se daqui a pouco eu te conto da sua mãe, quando eu voltar, kkk, nunca mais voltou, né? E que é um negócio que também a gente agora olhando em retrospecto tem outra interpretação, porque quando o Ned falou isso lá no começo, na primeira temporada, quando ele e o Jon se despediram pro Jon ir pra patrulha, o contexto era diferente. Era ele dizendo assim, você pode não ter o meu nome, Stark, você é um Snow, mas você tem o meu sangue, porque você é meu filho bastardo. Então, só que agora não é. Agora quer dizer, você é um Stark, você tem sangue Stark. Então você pode não ter o meu nome, Stark, mas você tem o sangue da família, que no caso é o da Lyanna, porque do Ned mesmo não tem. E aí eles vão chegando até o fim das criptas, e o que tem lá no final das criptas? Estátuas deles mesmos, chocados. E aí passa um vento gelado aí dos caminhantes brancos e a peninha congela. E aí eles sacam as espadas. Tchá, vamos lutar agora! E aí acaba. Acaba o teaser. Mas, vamos pensar assim, tem uma galera perguntando, gente, o que é essa pena? O que tá acontecendo? Calma, não acho que seja nada demais essa pena. Se você lembra da primeira cena que teve as criptas, que é do Robert pedindo o Ned irmão do rei, né? Você vai se lembrar que o Robert, pra homenagear a Lyanna, ele deixa uma peninha bem na mão dela, assim. E essa peninha é recorrente. Estátua, tá? Não dela, porque ela tá morta. Assim, na estátua da Lyanna, ele vai... E é tipo uma homenagem, assim, ele deixa a peninha lá. O que era essa peninha também não sabemos. Isso é
uma coisa que a série colocou, não é uma coisa que é mencionada nos livros, não se fala em deixar penas pra homenagear ninguém dos mortos, assim, mas eu acho que a série quis colocar como se fosse um ritualzinho, assim, de prestar uma homenagem aos mortos como se fosse e uma tal. flor, né? Exatamente, aí deixa uma pena, não é uma pena necessariamente de corvo, é uma pena escura, mas ela tem umas pintinhas brancas e tal. E aí lá na 5ª temporada, quando a Sansa tá lá e o Mindinho vai conversar com ela, eles contam um pouco mais da história da Lyanna e tal, a Sansa encontra essa pena largada lá e fica tipo meio que empoeirado, né, não sei o quê. Então é isso, eu acho que não significa nada a pena em si, não acho que vai ter uma coisa na série. Talvez ela apareça, se eles voltarem pra cripta, sim, mas não acho que vai ser, olha a pena que fulano deixou para, sabe, não tem muito. Eu acho que é mais uma coisa temática mesmo, sabe? Toda a temporada eles têm alguns temas pra divulgação, né? E nesse caso a pena, como uma homenagem aos mortos, as estátuas representam os mortos e tudo, e eles estão encarando as estátuas de si mesmos, ou seja, estão encarando a morte. Eu acho que é muito mais isso do que uma coisa que essa pena específica tem algum significado. Teve gente que falou que é a pena do corvo de 3 olhos. E assim, eu acho que não tem muita coisa a ver, eu acho que é só a pena que o Robert deixou pra Lyanna mesmo. Outra coisa interessante é que todo mundo, nossa, será que eles vão morrer então? Porque eles viram eles mesmos, né, e só tem estátua quem tá morto e tal. Eu acho que não. Porque teve várias temporadas que o material promocional era, sei lá, da Casa do Preto e do Branco. Era todos eles, exatamente disso. todos os rostos deles. E não significa que quem apareceu o rosto morreu. É uma ideia de todo mundo pode morrer. Sim, aí teve, por exemplo, uma outra temporada que tinha a Cersei meio que virando um White Walker, assim, com o olho azul. Ela virou White Walker? Não. É só material promocional, né, pra gente ficar curioso mesmo. Pelo menos não virou naquela temporada, né? Tem a galera que teoriza que ela vai virar, mas assim, naquela temporada não aconteceu isso. Eles vão morrer todos? Eu acho que todos não. Eu acho Talvez que alguns. um ou outro, sim. Eu acho que alguns. A Sansa, eu acho que... Acho que não, sabia? Você acha que não? Assim, não sei. Eu acho que essa temporada realmente é a única que qualquer um pode morrer. Eu acho que no próximo vídeo a gente pode começar um bolão e aí vocês também colocam aí nos comentários o bolão dos mortos. Cada um aposta 5 mortos, sabe? Mas ó, uma quase certeza que eu tenho é que se eles todos morrerem, não vai ter ninguém pra fazer a estátua deles nas criptas, não. Quem vai lembrar da cara deles, né, pra fazer essa? Exatamente. Mas assim, Miriam, não tá todos os Starks vivos nessa cena. Esqueceram aí do Bran. Cara, Bran foi esquecido no churrasco? O Sim. que aconteceu? Você que falou que ele é o herdeiro de Winterfell? Pois é. Tá aí. Então, ele é o Stark homem mais velho, que, tipo, vivo. Ele preenche todos os critérios. Miriam, você pra não ser gosta herdeiro. do Jon Snow, é isso? Eles vão perguntar, eu tô adiantando a sua vida. Eu gosto do Jon Snow, mas eu acho que essas coisas têm que ser sempre questionadas na série. Porque as pessoas que estão lá naquela história estão vivendo num sistema de regras pré-estabelecidas, uma sociedade que tem as suas regras, entendeu? E aí, quando chega o Bran, tem que ter muita gente questionando, ué, mas o filho mais velho vivo de Ned Stark está aqui? Por que esse bastardo está no trono? Mas ninguém fala nada. Eu fico puta. É, mas é porque, teoricamente, quando o Bran aparece, é a vez dele, né? Aí o Jon, muito obrigada, Jon, agora você dá uma licença. Mas não é o que aconteceu. Até o próprio Jon discute com a Sansa, né? Quando eles falam, quem vai ficar com a suíte presidencial de Winterfell? Aí ele fala pra Sansa ficar e tal. Ok, mas eu acho que aí realmente o Bran aparecendo é uma questão mais forte ainda, por ele ser homem, uma sociedade machista, blá blá. Então, mas aí por que ele não tá no trailer? Porque o Bran não é popular que nem os outros 3 personagens. Não acho. Eu acho acho que também. é porque ele é o Corvo. O Bran não é Stark mais, ele é o Corvo. Ok, faz sentido, mas tem gente teorizando que o Bran não está porque ele é o rei da noite. Pam, pam, pam. Eu acho que não. Tem essa teoria de que todos os Brans são a mesma pessoa. A gente já fez um vídeo sobre isso. Sim, é verdade. E aí fizeram até a montagem, né, com um negocinho do Bran que na real era fake. Mas assim, realmente pode ser que ele seja relacionado ao lado dos Caminhantes Brancos. Eu acredito que não. Você acha que vai ter um trailer só pra ele? Eu acho que não. Eu acho que realmente o Bran não é o personagem mais popular nesse momento pra ele se Teve uma temporada inteira que ele foi esquecido no churrasco, então, vou lembrar dele agora. E assim, a última temporada fizeram só por protocolo o Bran, ele precisava aparecer em algum momento, aparecer o mínimo possível, fazendo as coisas menos interessantes possíveis, o que é meio bizarro, porque ele é o cara que tem um negócio ultradimensional ali e ninguém liga muito, sabe? É meio triste isso. Mas eu acho que foi mais por isso do que por qualquer outra coisa. É porque ele estragou o Hodor, todo mundo tem raiva dele. Não, tadinho. Isso, paradoxos temporais, entendeu? Mesmo se o Bran tivesse explicar, evitado, já tem um vídeo. ele não teria acontecido. Tadinho. Chega desse vídeo, tá muito calor, gente. A gente já explicou tudo. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do trailer. Tá muito calor, desculpa, em São Paulo. Coloquem se vocês ficaram arrepiados, qual foi a sensação de vocês quando vocês assistiram. E quem vocês acham que vai morrer. Vamos começar o bolão aí, que aí no próximo vídeo a gente faz o bolão nosso. Sim. Se você gostou, curtiu o vídeo, assina os nossos canais. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.